Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fran, sou médica, especialista em nutrição funcional e nutrição esportiva e tô aqui para conversar com vocês sobre tudo sobre alimentação. Como eu já falei para vocês, eu resolvi fazer isso porque eu acredito que a liberdade é a única forma de vocês alcançarem os seus objetivos em emagrecimento, em rendimento, de forma permanente. E o único jeito de alcançar essa liberdade é com conhecimento, educação. Então vamos lá. Hoje eu vou dar uma verdadeira aula para vocês. Vou ensinar o que é nutrição funcional, o que é nutrição esportiva e falar um pouquinho da dieta flexível. A nutrição funcional é uma linha de alimentação que estuda a relação dos alimentos com as funções do organismo, de cada célula do corpo, e estuda a relação dos alimentos com os processos inflamatórios crônicos que provocam as doenças crônicas não transmissíveis. Aquelas doenças que supostamente nós não sabemos as causas e não tem cura. E são uma verdadeira preocupação hoje, principalmente pela questão do envelhecimento. Hipertensão, resistência à insulina, diabetes, obesidade, doenças do trato gastrointestinal, má absorção, diarreia, constipação, enxaqueca, perda óssea, bronquite e todas as ites, rinite, sinusite, dermatite, artrite, depressão e muitas outras. Quando você estuda essa linha de alimentação, você começa a entender por que aquele pão integral light com peito de peru light e polenguinho light não são opções verdadeiramente saudáveis de alimentação. Quando você estuda essa linha, você começa a entender a alimentação com a função de nutrir e beneficiar o organismo. Porque o nosso organismo funciona regido por uma orquestra de coisas que a gente não vê. Hormônios, enzimas, neurotransmissores, células de defesa. E esses elementos são formados pelos nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos. Eles que executam naturalmente ações antialérgicas, imunomoduladoras, anticancerígenas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Quando você estuda essa linha de nutrição, você começa a entender como ajudar as células a recuperar naturalmente as suas funções para ajudar a melhorar os sintomas de todas essas doenças que eu falei. E você começa a entender que nada é capaz de substituir esses elementos que ajudam as células a exercerem as suas funções. Principalmente, não existe nenhum remédio. E aí você começa a entender aqueles casos de pessoas que são tão alérgicas, que são alérgicas até a antialérgico. Elas estão, na verdade, com alguma disfunção. No nosso corpo existem 44 nutrientes que agem em conjunto. E a carência de qualquer um desses nutrientes essenciais podem levar o organismo a algum desequilíbrio. Então, a linha de nutrição funcional é isso,
é o estudo da alimentação com ênfase nesses micronutrientes e suas propriedades. É super importante falar que essa linha foca bastante no estudo global da alimentação, em todas as etapas. Então, desde o hábito alimentar, o comportamento, a relação com a comida, passando para ingestão, digestão, absorção, transporte desses nutrientes, utilização desses nutrientes e excreção. Uma deficiência em qualquer uma dessas etapas pode trazer algum prejuízo para a saúde. E aí eu vou tentar ao máximo fugir dos clichês, mas tá na moda falar que você é o que você come. Por isso, mas eu vou corrigir essa frase. Na verdade, você é o que o seu organismo faz com o que você come. Porque cada organismo pode estar com uma capacidade diferente de realizar essas funções, considerando todas essas etapas. E essa linha está fazendo cada vez mais e mais sucesso, cada vez sendo mais estudada, cada vez sendo mais disseminada, porque hoje nós temos um problema real de que as pessoas comem muito, mas se nutrem pouco, comem de forma errada. Isso é um fato. E é aí que começa a polêmica, porque essa linha diz o quê? Diz que para a alimentação ser verdadeiramente saudável, funcional, ou seja, trabalhar a favor de ajudar as células do corpo a funcionarem melhor, tratar e ajudar a melhorar os sintomas de todas aquelas doenças que eu falei, deixar a sua saúde ótima e prevenir futuras doenças do envelhecimento, ela tem que ser sem glúten, sem leite, sem açúcar, sem soja e sem aditivos químicos. Então, antes que comecem as críticas, eu vou explicar para vocês um pouquinho do porquê é assim. Tá bom? Vamos lá. Qual é o problema do glúten e do trigo? Para começar, o trigo que a gente consome hoje nem é trigo. É um produto geneticamente modificado que dão o nome de trigo. Desde a segunda metade do século XX, houve uma mudança, uma revolução no método de hibridização, de transformação desse cereal. Ele foi mudado em laboratório, como se ele tivesse sido recortado e recosturado várias vezes. Tudo visando melhora da comercialização, aumento da produção em larga escala, redução de custo de produção. Então hoje ele não é a mesma molécula do trigo original, ele é uma molécula diferente e isso pode ser reconhecido como um agente inflamatório no organismo. Essas pequenas mudanças na estrutura da molécula podem desencadear uma reação inflamatória quando ele é absorvido. E isso pode ainda agravar doenças. E o mesmo vale para o glúten. O glúten está presente no trigo e também no centeio, na cevada, na aveia. E mesmo pessoas que não têm doença celíaca, já se sabe, podem apresentar uma intolerância ao glúten,
desenvolvendo uma sensibilidade em vários graus. E da mesma forma, por uma má digestibilidade dessa proteína, pode ocorrer machucados nas células do intestino e agravar respostas inflamatórias. E qual é o problema do leite? Além da intolerância à lactose, que é uma intolerância local gastrointestinal, existe também as reações às proteínas do leite. São duas coisas diferentes. A intolerância à lactose é uma intolerância ao carboidrato, ao açúcar do leite, e tem manifestações exclusivamente locais, gastrointestinais, empachamento, gases, flatulência, diarreia. Mas o problema das proteínas é diferente. As proteínas do leite, que são a caseína e a beta-lactoglobulina, também causam problema de inflamação. Por quê? Eu já expliquei em outro vídeo para vocês que é por causa do processo de industrialização do leite, que exige que ele seja vendido como um líquido branco homogêneo, e nesse processo existe uma maceração que esconde a proteína na fração lipídica do leite. E isso faz a proteína ser absorvida inteira, e não deveria ser assim. Ela é absorvida pela via dos sais biliares, pela via das gorduras, e ela está escondida ali. Ela não é digerida, ela é má digerida. Ela entra no organismo de uma forma que não deveria. E da mesma forma, o organismo vai reconhecer como sendo uma coisa estranha e desencadear respostas inflamatórias. E aí, nesse caso, é que a gente vê as manifestações à distância no corpo inteiro, piorando as ites, as bronquites, rinites, sinusites, otites, artrites, todas as ites. Deu para entender que a intolerância ao açúcar, que causa manifestação local no trato gastrointestinal, é diferente da má digestão de proteínas, que piora a inflamação e respostas inflamatórias no corpo inteiro? Então, a teoria é que todos esses elementos juntos vêm prejudicando muito o intestino das pessoas atualmente, como se isso viesse estragando a peneira que é o intestino, fazendo com que ele absorva mais coisas ruins, elementos ruins que ele não deveria absorver, e absorvendo menos, de forma menos eficiente, os nutrientes bons, criando o famoso problema que a gente ouve muito falar hoje, de permeabilidade, de prejuízo da permeabilidade da barreira intestinal. E o açúcar, então, qual é o problema do açúcar? Além de aumento da insulina e o grande problema da obesidade, o açúcar vai ser substrato das bactérias no nosso intestino. E a ingestão de açúcar vai ser determinante para esse microbioma, para essa população de bactérias no intestino estar em equilíbrio ou desequilíbrio, causando saúde ou doença. E o açúcar também é o principal substrato para os fungos. Então, quem come muito açúcar e tem má digestão de muito açúcar pode ter síndromes fúngicas ocultas, a pessoa nem sabe. O açúcar está muito relacionado à falta de concentração e fadiga, enxaqueca e candidíase. Além do que eu já falei, né, obesidade, problema gravíssimo. E qual é o problema da soja? A soja pode atrapalhar a captação de iodo na tireoide
e atrapalhar a função da tireoide. E ela também é um disruptor endócrino. O que é isso? É um desregulador endócrino. Ela pode imitar a ação do estrogênio no organismo e assim pode levar a um prejuízo do funcionamento normal hormonal, principalmente em crianças e adolescentes. Os aditivos químicos e agrotóxicos eu não precisaria nem falar, né? Já está cada vez mais difundido o quanto a indústria modifica nossos alimentos para eles serem mais apelativos, mudam a forma, a cor, a textura, para durar mais, para manter conservado, para mudar o gosto, a cor, enfim. E o quanto isso tem sido associado cada vez mais com inúmeras doenças. Eu gosto muito de usar um aplicativo que chama Desrotulando. Lá você consegue colocar o produto industrializado que você quer pesquisar e eles te dão uma ficha de todos os aditivos químicos que tem no produto. É bem legal. Quem ainda não conhece, eu sugiro começar a usar. Então é isso. Resumi um pouco para vocês como essa linha de alimentação aborda esses temas. E agora eu queria contar para vocês um pouco da minha visão. Essa linha de alimentação funcional é muito criticada. E ela é criticada principalmente por quem não estuda e não conhece. Eu vejo muitos perfis nas redes sociais, muitos, falando que o leite não é inflamatório coisa nenhuma, que o pão não é inflamatório coisa nenhuma, que você pode comer o que você quiser. Muitas pessoas criticam porque, de fato, não existe ainda na ciência um estudo duplo, cego, randomizado, meta-análises com um número grande de pacientes que provem essas coisas. Esses estudos eles têm forte poder de evidência. Então, na medicina baseada em evidência, a gente precisa desses estudos para fazer diretrizes e condutas. Mas, apesar disso, existem cada vez mais estudos de outros tipos, vários tipos. E muitos estudos apresentam resultados muito legais. Então, quando você começa a estudar, principalmente resultados clínicos, você se surpreende. E essa é uma reflexão interessante, porque o que a maioria das pessoas que trabalham nessa área de alimentação funcional argumenta? Para você fazer esse tipo de estudo exigido em larga escala, precisa de um financiamento muito grande. E nenhuma empresa, nenhuma indústria, principalmente nenhuma indústria farmacêutica ou alimentícia, vai ter interesse em financiar um estudo que fala que você tem que consumir menos remédio e menos alimento industrializado para poder recuperar as funções das suas células naturalmente através de alimentação natural. Então, o que nos resta é nos basear pelos estudos que existem. E existem muitos estudos, sim, e cada vez saindo mais, com resultados a favor desse tipo de alimentação. E a verdade é que as pessoas que trabalham com essa linha estão fazendo cada vez mais sucesso. Por quê? Porque as pessoas melhoram. Então, a minha única crítica a essas pessoas que criticam a dieta anti-inflamatória sem saber, sem conhecimento, é que eu gostaria que elas explicassem então como as pessoas melhoram. Pessoas que não tiveram sucesso em inúmeros tratamentos previamente começam a ter sucesso quando associam a dieta anti-inflamatória ao tratamento. Como que isso acontece? Outra coisa, também não existe nenhum estudo que afirma
que glúten, leite, soja, açúcar, aditivos químicos são benéficos e melhoram a saúde. Nunca vi. E eu acho legal contar para vocês o meu próprio caso. Eu fui uma criança que nasci de parto cesárea e não fui amamentada. Para quem estuda, sabe que esse é o início de um prejuízo no sistema imune, na imunidade. E eu tenho inúmeras memórias de mim na infância, no pronto-socorro fazendo inalação. Eu tinha muita doença de via aérea. Eu tinha amidalite de repetição. Eu sei porque a minha mãe conta que eu era muito forte, que eu tinha muita amidalite e eu sempre tomava o antibiótico direitinho. Eu não dava trabalho para tomar antibiótico, eu tomava muito antibiótico. E aí já vem mais um problema. Uso excessivo de antibióticos traz um prejuízo enorme para a microbiota do intestino, que tem tudo a ver também com a imunidade. Então, o que aconteceu comigo quando eu fiquei adulta? Até recentemente, até antes de estudar alimentação funcional, eu tive muitos problemas de saúde, muitos problemas de via aérea. Inúmeras crises de rinite, inúmeras crises ao ano. Eu precisava lavar meu carro 2 vezes na semana, porque se eu não lavasse, juntava qualquer poeirinha e já desencadeava crise de rinite. E minhas crises eram tão graves que elas evoluíam para infecção, otite, sinusite. Em 2016, que foi o último ano antes de eu começar a estudar nutrição funcional, eu tive pneumonia. Gente, isso é muito grave. Não tá certo, não é normal. Era tanto antibiótico que eu tinha que tomar que chega a ser engraçado, porque eu achava que eu estava fazendo um tratamento que na verdade estava fazendo eu piorar cada vez mais. E eu tinha até chegado a consultar um alergista para ver o tratamento que eu ia fazer, se precisava tomar vacina, o que eu ia fazer, que eu tinha esse grave problema de imunidade. E aí, a partir de 2016, quando eu comecei a estudar nutrição funcional, equilíbrio hormonal, ortomolecular, de lá para cá, eu nunca mais tive nada. E sabe o que é mais curioso? Que de 2013 a 2016 eu fiz acompanhamento com mais de uma nutricionista. Eu procurei nutricionista para emagrecer e durante esses 3 anos eu passei em mais de uma nutricionista e eu emagreci. Esse tempo todo, enquanto eu tinha todos esses problemas de saúde, eu já era magra, eu não tinha problema de peso, eu já acompanhava com um nutricionista. No entanto, eu tinha muitos problemas de imunidade. Então, como eu já falei, foi só depois de 2016 que foi quando eu comecei a estudar nutrição funcional, otimização hormonal, reparo do sono, ortomolecular, vitaminas, minerais, aminoácidos. Só então eu me curei e nunca mais eu tive absolutamente nada, nenhum resfriado. Com certeza não foi o meu psicológico, né? Eu tinha problemas, disfunções reais que nunca ninguém tinha olhado. É por isso que às vezes você tem um monte de queixas e as pessoas falam pra você que não é nada, que é psicológico, porque elas não sabem. E assim como o meu caso, eu conheço incontáveis casos de pessoas que melhoraram, de pessoas que tinham problemas, disfunções e com alimentação anti-inflamatória elas conseguiram uma otimização do tratamento e melhora dos sintomas. Eu tenho um colega ortopedista que contou que tem 5 pacientes com artrite que ele trata. E para os 5 ele prescreveu a dieta anti-inflamatória. E dos 5, apenas 3 fizeram a dieta.
e os outros 2 não fizeram. E, como vocês já devem imaginar nessa altura, apenas os 3 que fizeram a dieta anti-inflamatória sararam. Os outros 2 que não fizeram, não sararam. Agora, seria muito difícil reunir um número gigante de pessoas com esse problema para fazer um estudo do tamanho que é o ideal. Mas 5 pacientes pode parecer pouco para o critério de alguns. Mas e se você for um desses pacientes? O que você preferiria fazer? Nesse caso, quando é você que tem os problemas, você é o 100%, né? É tudo que importa. Então, a única coisa que eu posso dizer é que o conhecimento tá aí. Não sou eu que estou falando essas coisas. É o professor Murilo Pereira, é o Dr. Emmett Breyer, é o diretor do Hospital de Gastroenterologia de Harvard. Tá aí, é só pesquisar. Existem vários cursos deles aí, online, presencial, para você fazer se informar. Mas isso eu tô falando com os profissionais da área da saúde, né? Porque a questão é que esses caras não falam com vocês, população. Eles só falam com profissionais da área da saúde. É por isso que eu tô aqui passando esse conhecimento para vocês. Mas e aí? Não vai poder comer nada dessas coisas? Nunca? Para sempre? Não, não é assim. Algumas pessoas podem argumentar que é muito difícil fazer isso 100% do tempo. Ok, algumas pessoas podem pensar assim. E aí, você é quem vai ter que definir o quanto disso você vai poder comer, dependendo dos seus objetivos. E aqui eu começo a falar um pouquinho da nutrição esportiva, porque algumas pessoas gostam de argumentar que o segredo vai ser, então, o equilíbrio. E eu não suporto mais ouvir essa palavra. Mais clichê do que isso tá impossível. A verdade é que você vai precisar descobrir a medida certa para você. Essa medida é individual. E é por isso que, além dos conceitos de nutrição funcional, você precisa aprender os conceitos de nutrição esportiva. A nutrição esportiva, ela considera que tudo isso que a gente conversou, de micronutrientes, tá ok, tá 100%. E ela expande o olhar para os alimentos, para as calorias e para os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta você se alimentar bem para atingir emagrecimento, perda de gordura, principalmente perda de gordura localizada, hipertrofia e otimização de rendimento. Não basta simplesmente comer saudável, funcional, mesmo que 100% do tempo. Por exemplo, se a minha dieta é de 1.200 calorias para perder gordura, não adianta nada eu comer 3.000 calorias de chuchu com abóbora cabotiã, que são alimentos ótimos, extremamente benéficos, mas eu não vou perder gordura. Ou outro exemplo, se você é daqueles pacientes magrinhos que comem e não ganham peso, ectomorfo, que tem dificuldade de ganhar massa magra, um homem de 1,90 m ectomorfo, não adianta nada você comer 3.000 calorias de frango com batata doce, pensando que vai ganhar massa e hipertrofiar, se o seu metabolismo exigir 5.000 calorias. Não adianta nada simplesmente comer saudável. Você vai precisar
da ciência da nutrição esportiva para ficar grande como você quer. Uma coisa que acontece é que muitas vezes a pessoa tem uma alimentação muito ruim e aí ela precisa emagrecer, procura um profissional e esse profissional corrige a sua alimentação, colocando mais comida de verdade, ajudando a pessoa a fazer escolhas melhores, mais nessa linha de nutrição funcional, e a pessoa emagrece, ela tem um resultado no começo. Mas por quê? Porque ela comia muito mal antes, então ela tomava cerveja, comia muita batata frita, pizza, muito sorvete, muitas calorias. E ela reduz isso drasticamente num primeiro momento. E aí a matemática dela passa a ficar favorável automaticamente para o emagrecimento. Dependendo do estímulo do exercício, pode até ganhar massa, mas quando você precisa de um ajuste mais fino, mais detalhado, um pouco mais avançado, quando se trata de rendimento, gordura localizada, não tem como. Precisa de uma ciência mais aprofundada. As pessoas têm resumido muito o emagrecimento, principalmente, a simplesmente fazer uma dieta hipocalórica, ou seja, comer menos calorias do que você precisa e fazer treino HIIT. E isso é muito pouco, né? É muito resumido para uma ciência que é a nutrição esportiva. Então, eu gosto de 4 regras mínimas. A primeira regra é sim meta calórica, mas é só a primeira. Mas você precisa sim ter uma meta calórica, você precisa descobrir qual é o seu gasto energético, o seu gasto calórico. Quantas calorias você gasta no repouso, quantas calorias você gasta no exercício, como é o seu metabolismo, e o seu metabolismo vai contar muito, sim, vai ser determinante para esse número, e aí você vai chegar em uma meta calórica. A segunda regra é a meta proteica. Para ganhar massa muscular, é necessário que a síntese proteica seja maior do que a degradação e excreção proteica. Para isso acontecer, você precisa de um balanço nitrogenado positivo. O que é isso? Quantidade de proteína ingerida maior do que a quantidade de proteína excretada. Mas só aumento de síntese proteica também não significa necessariamente ganho de força e hipertrofia. Para isso acontecer, você precisa de mais 2 coisas: aminoácidos constantes na corrente sanguínea para sinalizar vias de síntese proteica, como o mTOR, por exemplo, e aumento planejado, provocado da insulina, para incorporar os aminoácidos para dentro da célula, no momento certo. E as regras 3 e 4 vão se referir à meta de carboidrato, quantidade de carboidrato e o tipo de carboidrato que você vai escolher em cada refeição, nos dias de treino e nos dias sem treino. Então, essas metas, essas 4 regras básicas, não só são importantes, como são determinantes dos seus resultados. Como eu já expliquei, a alimentação funcional, ela vai cuidar da parte dos micronutrientes. A nutrição esportiva vai entrar em detalhes nessa questão dos macronutrientes. E aí vem o pessoal da dieta flexível e fala o quê? Que você só precisa ter uma meta de calorias e dentro dessa meta de calorias você pode escolher os seus alimentos 80% limpos,
saudáveis, funcionais, e 20% não importa a qualidade. Então, se eu não tenho nenhum problema de saúde, se eu quiser comer 60% limpo e 40% sem me preocupar com a qualidade dos alimentos, não pode, vai dar errado, eu vou ter câncer. Não, né? Não tem nada a ver. Eles vão lá e falam: tô fazendo dieta flexível, agora eu posso trocar 4 claras por um brigadeiro. Juro, eu já vi isso. E não tem nada a ver, né, gente? Quando a gente vê isso, a gente quer o quê? Morrer. Então, como eu também já falei, na minha visão, quem vai determinar quantos por cento da sua alimentação vai ser limpa, vai ser você. Às vezes, precisa ser 100% limpa durante um tempo, durante um tratamento, como a gente conversou de todas aquelas doenças. Você vai retirar os alimentos inflamatórios, vai dar um suporte nutricional com alimentos que vão aumentar a camada de mucina do intestino, que é a camada protetora, que vão estimular a síntese de interleucina 22, que é o estímulo da imunidade, durante o tempo do tratamento. Depois, não precisa mais ser 100% do tempo. Depois, você vai determinar qual é a melhor adesão no seu contexto. Só lembrando também que essa dieta anti-inflamatória é a que está sendo relacionada à proteção das doenças do envelhecimento. Então, o Brasil já tem a 6ª maior população de idosos do mundo. Então, tá todo mundo de olho em quê? Prevenção de demência, Alzheimer, Parkinson. Então, no meu caso, de novo, se eu fosse seguir esse pessoal de Instagram, de dieta flexível, de 80% saudável e 20% independente da qualidade dos alimentos. Minha dieta para perda de gordura é 1.200 calorias. 20% disso seria apenas 240 calorias. E aí você vai lá no perfil, nesses perfis, né, que divulgam isso, propagam isso, e tem lá uma campanha falando que você pode fazer dieta flexível comendo um sanduíche do McDonald's todo dia. Então, no meu caso, eu teria que comer um sanduíche de 240 calorias. E não existe, eu já olhei. Nenhum sanduíche do McDonald's tem esse valor calórico. O menos calórico tem 400 calorias. Então, nesse caso, eu não poderia comer um sanduíche do McDonald's nunca? Não, né? Nada a ver, gente, nada a ver. Quem vai determinar melhor essa relação de quantos por cento da alimentação vai ser saudável, quanto mais melhor, vai ser você. A melhor dieta vai ser a sua. Lembrando, gente, daquilo que eu escuto muito as pessoas falarem que precisam de açúcar. Ninguém precisa de açúcar. Se você está sentindo isso, é porque alguma coisa no seu corpo está com alguma disfunção, seja física, seja emocional. Você pode querer, gostar e a partir disso fazer uma escolha consciente. É diferente de precisar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um pãozinho de batata doce que eu adoro. É um pãozinho sem glúten, sem açúcar, só alimentos ótimos. Mas isso não significa que eu posso comer esse pãozinho à vontade. Então, o que eu faço? Eu vou lá na tabela nutricional e olho lá as calorias, a quantidade de carboidrato por refeição. Então, vocês vão ver nesse exemplo.
2 fatias correspondem a 26 gramas de carboidrato. Isso é importante? Sim, como eu disse, isso é determinante. Se eu me programei para fazer um lanchinho, um lanche da tarde, sem carboidrato, eu não poderia, por exemplo, comer esse pãozinho. Ou imagina que eu comesse 4 fatias desse pãozinho. Eu estaria comendo 52 gramas de carboidrato. Então, imagina, é carboidrato pra caramba. E aí, se eu tenho conhecimento, eu posso fazer uma escolha. Por exemplo, se é para comer 52 gramas de carboidrato, de repente hoje eu prefiro comer um prato de 200 gramas de macarrão, de preferência sem glúten, por causa de tudo que eu já expliquei, mas no meu caso, que já sarei, que não tenho mais nenhuma questão tão importante para ser corrigida, poderia até de vez em quando ser com glúten, sem problema nenhum. E é por isso que você precisa aprender a contar os carboidratos. Como eu já disse, não só é importante, como é determinante para o seu sucesso. Para encerrar, eu quero falar que o que eu acho muito legal é que é uma coisa comum em todas as linhas de alimentação, é a promoção de mudança de hábitos. E essa mudança de hábitos inclui uma alimentação cada vez mais consciente. Então, por isso que eu estou aqui ajudando vocês a se informarem, a terem conhecimento. E uma alimentação cada vez menos industrializada e de alimentos ultraprocessados. Eu sei, gente, que numa rotina corrida, cansativa, como a que a gente leva, esses alimentos prontos podem parecer a melhor opção num primeiro momento, quando você tá lá cansado, só querendo uma coisa pronta e rápida. Mas eles não são as opções mais saudáveis, porque a maioria é cheia de glúten, de trigo, de soja, de leite, de aditivos químicos, de açúcar. Vale a pena investir um pouquinho nesse autocuidado, aprender um pouquinho a preparar alguns alimentos, sem falar em todo o amor envolvido quando você prepara uma comida, uma refeição, né? E para não ficar falando muito só do que não comer, vamos falar também sobre o que comer. Vamos falar mais sobre o que comer, né? Então, eu vou lançar um e-book gratuito para vocês com receitas testadas, deliciosas, funcionais, que vão trazer as calorias e os macronutrientes justamente para vocês terem esse conhecimento, essa liberdade de tudo que a gente falou aqui. Então, espero que eu tenha contribuído um pouquinho para acrescentar conhecimento para vocês, que eu ajude vocês, que eu incentive vocês através desses vídeos a cuidarem mais da sua alimentação. E eu queria falar que eu tô amando fazer esses vídeos, para mim tem sido muito legal. E se vocês estiverem gostando, por favor, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e me deem o feedback para eu poder continuar essa conversa com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal.